Oi, gente. Para quem ainda não sabe, eu me chamo Clarissa Angélica, eu sou monitora de vocês desse período. E esse vídeo aqui é uma explicação dos desafios que foram passados para vocês de sistema digestório. Eu ainda vou fazer um de reprodutor masculino e feminino, tá? E eu recomendo que, se você não viu os vídeos das monitorias do canal, assistam antes de ver esse vídeo, porque aqui é só uma explicação mais geral, mesmo de como que ficaria os diagnósticos, para dar um norte para vocês de como que vocês têm que olhar essa lâmina, do que enxergar, do que não enxergar, do que esperar, tá? E aí já lá nas monitorias é uma coisa mais aprofundada, eles vão explicar cada coisa, né? E tal e tal. Então, vamos lá. Começando aqui pela parte de sistema digestório 1, que a gente vai ter a língua, né, esôfago. Vamos ter os tipos de papilas, né, da língua, o esôfago, e também vamos ter estômago, né? Isso. A gente tem estômago também. Então, essa parte inicial aqui, eu gosto de falar primeiro do sistema digestório como um todo, tá? Então, vocês têm que se atentar que no sistema digestório, a gente dá o diagnóstico de acordo com camadas. Então, a gente tem camada mucosa, submucosa, muscular e camada serosa, tá? Ou adventícia, dependendo do órgão. Por exemplo, no esôfago é adventícia, tá? E já aqui na língua, a gente já não vai colocar todas essas camadas, porque não tem. A gente vai colocar a camada mucosa, lâmina própria e, se tiver aparecendo, músculo estriado esquelético. E aí, gente, o que vocês têm que se atentar então? Qual é o tipo de papila que a gente está vendo, tá? A língua ela tem diferentes tipos de papila e vocês têm que lembrar que a papila é uma elevação do epitélio, tá? Então, o epitélio da língua, ele vai acompanhar a papila. Então, o epitélio da papila é o mesmo epitélio da língua, tá bom? Além disso, vocês têm que se atentar que é o tecido conjuntivo. Tem tecido conjuntivo propriamente dito denso, propriamente dito frouxo. As glândulas, olha as glândulas aqui, glândula do tipo serosa. Lembra lá da parte de epitélio glandular que eu ensinei para vocês, tá? Aqui está mais roxinha e tudo mais, então lembrem que é glândula serosa, tá? Aqui não está aparecendo músculo estriado esquelético, mas vão ter outras lâminas que vão aparecer. E aí, glândula serosa é glândula exócrina. Então, se é glândula exócrina, desculpa, gente. Se é glândula exócrina, vocês têm ductos. Então, olha aqui, um ducto, outro ducto, isso aqui também é ducto. Tem vários ductos. Então, esse é o tipo de coisa que vocês têm que observar em epitélio de língua. Em epitélio de língua, ó, em lâmina de língua, tá? Então, como que ficaria esse diagnóstico aqui? Sistema digestório, o órgão é língua, não é papila, gente, é língua, tá? Pormenor em foco. E aí vem um termo que eu não sei se ela falou em aula para vocês, que é a mucosa especializada. Por que mucosa especializada? Porque, gente, quando a gente está falando de papila, principalmente da circunvalada, não sei se vocês leram um livro ou alguma coisa, mas a gente sabe que, devido à presença dos botões gustativos, ó, aqui, isso aqui, ó, é botão gustativo, tá? Vão ter partes da papila que não vão ter queratina e partes que vão ter queratina, tá? E isso é meio confuso. Então, para já dar a entender, né, que pode ter partes com queratina, parte sem, vocês colocam mucosa especializada, tá? E aí a professora já vai entender o que vocês querem dizer, tá ok? Vou exemplificar melhor. A gente tem, ó, eu tenho uma foto aqui que dá para demonstrar bem isso que eu estou falando. Ó, aqui também é uma foto de papila circunvalada, tá? E aí, observem aqui comigo. Ó, isso aqui tudo aqui é queratina. Isso aqui é queratina. Tudo que está para cima da linha, ó, é queratina. E vocês observem que é de acordo com a presença dos botões, que estão em diferentes alturas ali, tá? Então, isso aqui é queratina, isso aqui é epitélio, tá? Então, isso que ela quer dizer com diferentes graus de queratinização. Observem que aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, não tem queratina. Vocês entenderam? É isso que eu estou querendo dizer, tá? Por isso que vocês vão colocar mucosa especializada. E aí, gente, o epitélio ele é o mesmo, é o da língua. Então, qual é o epitélio da língua? Epitélio pavimentoso estratificado,
queratinizado com botões gustativos, tá? Queratinizado, porque nesse caso aqui, como a gente sabe que ela tem queratina, mesmo que sejam diferentes graus, ela tem queratina. Então, vocês vão botar que é queratinizado, tá bom? Então, vocês têm que prestar atenção nessas coisas. Mas o quê? Lâmina própria de tecido conjuntivo propriamente dito denso e frouxo, tá? Lâmina própria é tecido conjuntivo, tá? É só um outro nome. Presença de glândulas exócrinas do tipo serosa. Sim, vocês têm que saber qual que é a glândula e colocar, tá? Então, aqui, ó, glândula serosa, tá? E ductos excretores. Tudo que eu falei, que eu observei aqui, eu descrevi. É isso, tá? Qual que é a próxima? Papila foliácea, tá? Ela lembra, o nome lembra folha, né? E a professora falava que lembra folha, mas eu não acho. Eu diferencio ela por esses sulcos que a gente tem aqui, então a gente tem esses sulcos, esses dois sulcos aqui, né? E essas três reentrâncias. Então eu diferenciava elas assim, elas são bem distintas. O que mais que vocês têm que observar aqui? Os ductos excretores, as glândulas serosas, olha aqui, músculo estriado esquelético. Lembrando que na prova não vai ter nome, tá, gente? Vocês têm que olhar o campo do negócio. Entender o que, que tem em cada coisa. Por isso que eu fico demonstrando. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo, tecido conjuntivo. E como é que é o diagnóstico? O epitélio é o mesmo, tá? Sistema digestório, órgão, língua. O que, que vocês têm que se atentar aqui? Se é queratinizado ou se não é queratinizado, tá? Se tem botão gustativo, se não tem botão gustativo. Tá, aqui tem botão gustativo. Isso aqui, ó, é botão gustativo. É porque eu acho que aqui no Zoom fica sem qualidade. Mas isso aqui é botão gustativo. Nesse outro arquivo aqui que é meu, tem imagem com o botão gustativo mais evidente dessa papila, tá? Que agora eu não tô achando. Tava aqui agora. Não sei para onde foi parar, gente. Tava aqui. Não sei se eu apaguei sem querer. Enfim, depois eu mando no grupo, tá? E aí, mas tem botão gustativo, vocês têm que se atentar a isso, tá? Então, como que é o diagnóstico? Também mucosa especializada. E aí eu sempre gosto de começar pelo destaque principal. Qual é a papila aqui? Foliácea, tá? E aí o epitélio. Epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e presença de botões gustativos ou botões gustativos, tanto faz. Lâmina própria, lembrando que ainda faz parte da mucosa a lâmina própria, de tecido conjuntivo propriamente dito, com glândula exócrina do tipo serosa, tá? Ductos excretores e músculo estriado esquelético, porque a língua ela tem músculo estriado esquelético. Aqui, gente, isso aqui é uma papila filiforme, tá? Essa foto, eu confesso que ela é bem complicadinha, porque é uma coisa meio esquisita, né? Mas tem imagens melhores. Nesse coisa que eu tenho, ó. Isso aqui também é papila filiforme, ó. Aquela tá mais bonitinha de ver, tá? Mas ela tem esse formato meio esquisito, parece uma onda, né? Uma onda do mar ali meio revoltada, né? Eu penso sempre nisso. E aí, ela tem queratina, tá? Isso aqui é queratina, tá? Então ela é queratinizada. E o epitélio é o mesmo, só que queratinizado. E aqui vocês têm músculo estriado esquelético, tá? Lâmina própria. Ela é bem fácil, tá? A papila filiforme. Então é isso. Então, sistema digestório, órgão, língua, mucosa especializada, papila filiforme, ponto. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, lâmina própria de tecido conjuntivo propriamente dito, presença de músculo estriado esquelético. Eu coloco embaixo porque essa parte aqui não faz parte da mucosa, tá? Por isso que eu pulo uma linha, tá? Esse tipo de coisinha também faz diferença, tá, gente? Aqui, gente, o que é isso? Papila fungiforme. Vocês olham isso aqui, às vezes se confundem, né? Porque quem não sabe, se embola. Mas para quem não sabe, a papila fungiforme, ela tá entre a papila filiforme, tá? Então aqui, ó, vocês vão conseguir ver isso. Olha aqui, papila fungiforme, tá entre a papila filiforme. Por isso que vocês veem do lado, isso aqui é o quê? Papila filiforme, tá? Eu, se fosse na prova, colocaria o diagnóstico das duas. Só se tivesse uma seta igual tá aqui. Mas se não tivesse, eu colocaria o diagnóstico dos dois, porque tá aparecendo os dois, né? Colocaria dos dois, tá? E aí, então, o diagnóstico é o quê? Sistema digestório, órgão, língua, tá? Isso aqui é botão gustativo. Então, tem botão gustativo e não tem queratina, tá?
Ah, não, confundi, gente. Tem queratina sim. Eu apontei e falei que não tem, né? E aqui, ó, tá vendo? Isso aqui em cima é queratina. E aqui, ó, também é queratina, tá? Aqui já não tem queratina, vocês têm que se atentar a isso de cada papila, tá? Então, o diagnóstico é mucosa especializada, papila fungiforme, epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, ignora esse com aqui que tá errado, e lâmina própria de tecido conjuntivo propriamente dito. Ponto. Presença de músculo estriado esquelético. Tá? Perceba, eu botei um ponto para separar a parte da mucosa, né, do músculo estriado-esquelético, porque não faz parte da mucosa. Vocês têm que ter em mente na mente de vocês o que é a mucosa, tá? Epitélio mais lâmina própria mais muscular da mucosa quando tiver, tá bom? E aqui ela botou outra imagem de papila circunvalada, é a mesma, tá? Lembrando que vala, valada representa vala, tá? Vala, ó. Porque ela tem essa reentrância aqui, tá? Pode ser, gente, que ela põe uma imagem num zoom gigante só. Isso já aconteceu comigo na prova, caiu bem assim, ó. Caiu assim na prova pra mim. Era um zoom assim, ó. Não consigo mexer o negócio. Era um zoom assim, ó. Só dá pra ver isso aqui. Exatamente isso, tá? E aí você tem que saber o que que é. E dá pra saber, por quê? Porque só essa papila tem esse formato, tá? E aí vocês vão botar o diagnóstico. Então, tenham em mente que pode cair em maior aumento. Vocês não vão ver tudo isso, vocês podem ver só um pedaço, tá? E aqui ela estava evidenciando o botão gustativo aqui, que tem formato de cebola, né? Bonitinho, tá? E é isso, é o mesmo diagnóstico, tá? Então, vocês veem aqui papila circunvalada, glândula serosa, né? Ducto, várias coisas. Então, tudo que eu botei no primeira foto, vocês vão botar aqui também, ó. Mucosa especializada, papila circunvalada, epitélio estratificado, queratinizado, com botões gustativos, lâmina própria de tecido conjuntivo denso e frouxo, presença de glândulas. Eu botei errado aqui, gente. Presença de glândulas exócrinas do tipo serosa. É porque na veterinária a gente usa esse termo, tá? Mas vocês não precisam usar. E ductos excretores, tá bom? Aqui, gente, isso aqui é esôfago, tá? Como que eu sei que é esôfago? Por conta das glândulas esofágicas, tá? Isso aqui é uma glândula esofágica. É uma não, são várias glândulas esofágicas, tá? E eu sei que é um esôfago de monogástrico. Por quê? Porque as glândulas esofágicas, elas estão na camada submucosa. Elas não estão coladas com o epitélio, tá? E isso aqui é a lâmina própria, tá? Então vocês têm que ter isso em mente, porque quando você chega aqui, ó, olha a glândula colada com o epitélio aqui. Isso aqui é esôfago de ave, tá? É bem diferente, gente. Então, se vocês errarem isso aqui, é zero, tá? Então, ó, como que é o diagnóstico? Aí, vocês têm que pensar, pô, Clarissa, é muita coisa para lembrar, muito epitélio. Vocês têm que lembrar lá da parte inicial da matéria, de epitélio estratificado, epitélio de revestimento, tá? Então, que epitélio é esse? Epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Esse é o epitélio, entendeu? Então, no ruim, não tentem pensar assim, ai, decorar. Tenta olhar o epitélio e identificar o que você está vendo. Então, qual é o diagnóstico? Sistema digestório, órgão, esôfago de mamífero, tem que botar se é de mamífero ou de ave. Pormenor em foco. Aí aqui a gente já entra naquilo de mucosa, submucosa, camada muscular, camada serosa, tudo isso. E aí vocês têm que ver, analisar o que vocês estão observando, tá? Vocês estão vendo camada muscular aqui? Não. Camada serosa? Também não. Então vocês vão botar? Não. Entendeu? Então, pormenor em foco, mucosa, epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, lâmina própria de TCPD, tá? Essa parte aqui, e muscular da mucosa. Isso aqui, gente, é músculo. Esses musculinhos aqui. Isso é a muscular da mucosa. É uma muscular que está na mucosa, tá? E daqui em diante é submucosa. E aí, então vocês vão botar submucosa, TCPD, ó, grifei sem querer. TCPD com glândulas esofágicas e seus ductos excretores. Vocês jamais podem esquecer das glândulas esofágicas, porque é ela que vai dizer também que é um esôfago. Você entendeu que é um esôfago, tá?
e seus ductos excretores. Olha aqui o ducto excretor aqui, tá? É isso, beleza? Se tivesse aparecendo camada muscular, vocês veriam isso aqui, ó. Tá vendo? Camada muscular interna, externa e camada adventícia aqui embaixo. Então é bem diferente. Aqui está mais delimitadinha, vocês conseguem ver melhor a lâmina própria, aí chega aqui submucosa com glândula esofágica, tá vendo? Então é assim, tá? Aqui, olha a muscular da mucosa como ela é pequenininha, às vezes vocês nem enxergam. Tem órgão que é assim, gente, é meio confuso. E elas podem botar um campo assim para vocês, tá? Aparecendo só esse pedaço. Vocês têm que saber que é esôfago, tá? Olha o epitélio ali e já indicando que é esôfago, a glândula na camada submucosa não está colada com o epitélio, entendeu? E a muscular da mucosa aqui. Então vocês têm que saber que é esôfago de mamífero, tá? Se cair assim, porque quando chega aqui é muito diferente. Olha a glândula colada com o epitélio aqui. Aí aqui é esôfago de ave, tá? Então, qual é o próximo aqui? Já disse praticamente, né? Vocês vão ter mesmo órgão, é o mesmo epitélio, só que o que vai mudar é a localização da glândula. Então, vocês têm sistema digestório, órgão, esôfago de aves, por menor enfoque, mucosa, epitélio estratificado, pavimentoso não queratinizado, lâmina própria de tecido conjuntivo propriamente dito denso, com glândulas esofágicas, agora aqui na lâmina própria, é muscular da mucosa. Aqui vocês estão vendo camada muscular, olha aqui, tá vendo? Então bota camada muscular, circular interna e longitudinal externa. Vocês lembram disso, né? A gente chama camada muscular interna de camada muscular, circular interna e a externa de camada circular longitudinal externa, tá? E aqui a gente tem um estômago de monogástrico, tá? Eu sei que é de monogástrico porque nenhum outro estômago parece com isso aqui, tá? E aí vocês têm que lembrar que no estômago de monogástrico a gente tem 3 regiões dentro do estômago. É um estômago monocavitário, mas dentro dele a gente tem 3 regiões, né? Aí puxa lá de anato, a gente tem região pilórica, região fúndica e região cárdica. Essa região aqui é a fúndica, tá? Como que eu sei, Clarice? Como que você sabe, Clarice? Ai, fui troquei por coisa errada. Porque a região cárdica, ela tem menor extensão, tá? Nessa região aqui, ela é menor do que a fúndica. Olha o tamanho disso aqui, tá? Então, eu diferenciava assim. E, além disso, as fossetas da região cárdica, elas são mais longas e profundas do que a da fúndica, tá? Mas eu não me apeguei a isso porque, como vocês podem ver, é uma coisa meio desorganizada, meio confusa e, no fim das contas, você não consegue saber, né? Então, eu me apeguei mais a essa parte aqui, entendeu? Que é bem mais... Parece que é mais cheio, né? Imagina um show e um monte de gente. Aqui tem mais gente no show e aqui tem menos gente no show. Parece muito isso pra mim, tá? Pode cair assim. Caiu assim na minha prova uma vez, tá? Eu fiquei desesperada. Eu não tava entendendo nada. Mas aí depois eu me acalmei, respirei e entendi o que era, tá? Então pode cair imagens assim, gente. Vocês têm que saber que isso é uma fosseta ou fovela, é a mesma coisa. Que a lâmina própria tá entre essas fossetas, olha ela aqui, tá? E aí vocês têm as glândulas, tem que saber tudo isso. Ver direitinho. E a pilórica, vocês têm esse aspecto aqui, tá? Eu tô mostrando isso aqui também, mesmo não estando no desafio, que é tipo uma revisão que eu tô fazendo, tá? E aí vocês têm essa parte aqui pilórica, que ela é mais meio confusa, desorganizada, mas vejam, aqui vocês têm a delimitação da muscular da mucosa certinho, tá vendo? Certinho. Aqui vocês têm o epitélio, lâmina própria aqui entre as fossetas, né? Submucosa muscular, tá? Também caiu na minha prova e caiu num aumento maior que esse aqui ainda. Caiu num zoomzão mesmo, tá? Então, vocês têm que estar atentos a tudo isso. E então, como é que é o diagnóstico aqui? Vocês têm fossetas, lembrem que o estômago ele tem fossetas, tá? O epitélio é um epitélio cilíndrico simples mucossecretor, tá? Mucossecretor por quê? Porque as glândulas mucosas elas secretam muco para poder proteger o próprio estômago da própria acidez, tá? Então eles vão secretar. As células parietais e principais vocês têm que lembrar também, porque são células extremamente importantes. Umas vão secretar pepsina, outras vão secretar HCl, né? E vocês têm que lembrar delas na hora de botar no diagnóstico. Tá? E a muscular da mucosa aqui escondidinha, entendeu? Essa imagem aqui é quase uma pegadinha, que se você não estiver atento, você nem vê. Então, como é que é o diagnóstico? Ó, sistema digestório, órgão estômago de monogástrico, tem que dizer se é de monogástrico.
Região fúndica, ponto. Tem que botar com a região. A região não é o órgão, gente, pelo amor de Deus, tá? E aí, mucosa, fossetas gástricas revestidas por epitélio cilíndrico simples mucosecretor. Lâmina própria com glândulas fúndicas, tá? E aí as glândulas, elas vão mudar. São glândulas gástricas, mas de acordo com cada região, ela vai se chamar, se aqui é região fúndica, glândula fúndica. Se fosse região pilórica, glândulas pilóricas. Se fosse região cárdica, glândulas cárdicas, tá bom? Então, lâmina própria com glândulas fúndicas. Não precisa desse muitas não, tá, gente? E células principais e parietais e muscular da mucosa, tá? Sim, é muita coisa, gente. Sistema digestório é muita coisa. Eu tô no sistema digestório 1 ainda. E aqui ela botou essa parte finalzinha aqui, que era mais para ver se vocês estavam sabendo mesmo identificar. Então, aqui, ó, é um esôfago, é um epitélio de esôfago, né? Não é que é um esôfago, é um epitélio de esôfago, né? Ela pede o órgão dos tubos digestivos. E aí vocês têm que saber pelo epitélio. Então, ó, epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, esôfago. Aqui, fosseta gástrica, ó. Fosseta gástrica, lâmina própria aqui dentro. O que é isso aqui? Estômago, de monogástrico. Como que eu sei que é de monogástrico? Porque nenhum outro estômago tem essa aparência aqui. Vocês vão ver já já. E aqui, vilosidade intestinal. E aí eu botei intestino delgado. Como que eu sei que é delgado? Porque o grosso não tem vilosidade intestinal. Entendeu? Eu só não posso dizer se é jejum do adenoíleo, aí eu não tenho como saber. Mas que é intestino delgado eu tenho, porque só ele tem vilosidade intestinal. Então, indo para a parte de digestório de ruminantes. Eu acho aqui bem mais fácil, porque o sistema digestivo de ruminantes ele é policavitário e as regiões são totalmente diferentes entre si, né? Não tem nada a ver. Então, eu acho bem mais tranquilo de diferenciar. O epitélio também é sempre o mesmo. Então, vocês têm que se atentar mesmo aos termos que vocês vão usar. Então, relembrando aqui, né, o estômago de ruminante, ele possui 4 cavidades. Então, vocês vão ter o omaso, o abomaso, o rumen e o retículo. Nesse campo aqui, a gente tem um rumen, tá? Isso aqui é um rumen, é a parte do rumen, né? Então, no rumen, a gente tem papilas, tá? Papilas ruminais, tá? Então, vocês têm que se atentar a isso na hora de escrever. Papilas ruminais. E o epitélio é um epitélio pavimentoso e estratificado queratinizado, tá? Porque ele possui ação mecânica e aí ele tem essa queratina para proteger ele mesmo, tá? Senão a parede seria degradada, tá bom? E aí a gente tem aqui a muscular interna, externa, camada submucosa, tá? E aí vocês prestem atenção que aqui a muscular interna, ela não adentra para dentro da papila, tá? Vai ter regiões do estômago de ruminantes que isso vai acontecer. E eu falo isso mais para também ajudar vocês a diferenciarem, caso vocês não achem tão diferentes as regiões umas da outras, tá? Tem gente que tem mais dificuldade de ver. Então, o diagnóstico é esse, ó. Sistema digestório, órgão, estômago de policavitário, aí eu botei entre parênteses rumen, tá? Camada mucosa, papilas ruminais com epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Lâmina própria barra submucosa. Por que barra, Clarissa? Porque você não consegue dizer exatamente aqui o que é lâmina própria e o que é submucosa, visto que os dois são tecido conjuntivo. Então, como é que diferencia? Não diferencia, porque não tem aqui algo no meio diferenciando, não tem muscular da mucosa aqui para diferenciar a submucosa de lâmina própria. Então, vira uma lâmina própria barra submucosa, porque a gente sabe que tem os dois, mas não sabe diferenciar muito bem. Camada muscular, interna e externa, e camada serosa aqui embaixo aparecendo, tá? Aqui, gente, isso aqui é retículo, tá? E aí o retículo tem algumas particularidadezinhas, algumas não, tem uma particularidadezinha que vocês têm que saber. Já começa que aqui a gente chama de crista, não mais de papila, tá? Então são esses detalhezinhos que vocês têm que se ater. Aqui são cristas reticulares. E elas são maiores e em comparação à papila, ó, e também tem mais umas trepidações, vamos dizer assim, né? Aqui, tá vendo? É mais irregular, digamos assim. Então já ajuda a diferenciar. E aí ela tem uma característica dela que ela tem um músculo liso dentro dela, tá? Dentro dessa crista. É um músculo da crista. Pode ser chamado assim também, de músculo da crista, tá? Então é isso, ó. Veja que tem uma papilinha aqui, ó, mini, entendeu? Tá, entendeu? É bem diferente da crista em si, tá?
Então, aqui a gente tem a muscular interna também, submucosa. Mas vejam, aqui está aparecendo só a muscular interna. Então, vocês vão botar muscular externa? Não. Vai botar camada serosa? Também não, porque também não está aparecendo. Então, qual é o sistema? Digestório, órgão, estômago de poligástrico, retículo. Por menor foco, camada mucosa. Cristas reticulares com músculo liso. Aí botei entre parênteses músculo da crista. E epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Lâmina própria, barra submucosa, porque aqui também não dá para saber, porque não tem muscular da mucosa. E camada muscular interna somente, porque é só isso que eu estou vendo, tá? E aqui, gente, a gente tem o omaso. O omaso é bem diferente, tá? Aqui a gente diz que são lâminas omasais, já muda também. E aqui a gente já tem muscular da mucosa, tá? Então vocês têm que lembrar disso. E a outra coisa que, para ajudar vocês a observarem, é que a camada muscular interna, ela adentra para dentro da lâmina, tá vendo? Ela vai para dentro da lâmina omasal, tá? Então pode ser uma característica aí que ajude vocês a diferenciarem isso, tá? Eu tenho até outra foto aqui que vai facilitar para vocês enxergarem. Então, minha avó dando esporro, gente. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, aqui, ó, por exemplo, vocês têm o músculo a muscular interna aqui dentro, tá vendo? Ó, a muscular interna dentro da lâmina. E vejam que ela é bem longa, bem comprida, tá vendo? Ela começa e vai embora, ó. É uma característica dela. As outras não são assim, tá? Então, como que é o diagnóstico? Sistema digestório, órgão, estômago de poligástrico, omaso. Camada mucosa, lâminas omasais com epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Lâmina própria e muscular da mucosa, porque aqui vocês já têm, ó. A muscular da mucosa, gente, ela é, tipo, muito difícil de ver. Ela tá aqui, ó. Tipo, sabe, só com... É porque aqui, gente, é muito complicado porque é tudo imagem. Vocês não têm um microscópio para dar um zoom, botar um aumento de 100 vezes. Entendeu? Esse que é o ruim, tá? E aí, camada submucosa, camada muscular interna e externa, porque aqui tá aparecendo, e camada serosa, tá? Também tá aparecendo aqui tudo bonitinho, fofinho. Aqui, gente, aqui é uma arte abstrata que eu vou colocar aqui na parede do meu quarto, tá? E eu quis mostrar pra vocês, brincadeira, gente. É porque realmente parece uma arte abstrata, né? Mas aqui é um proventrículo, tá? É de ave, tá? E aí tem alguns termos também que vocês têm que saber para dar o diagnóstico certinho. Então aqui vocês têm papilas cônicas, porque parece um cone, né? De acordo com quem viu, descobriu isso aqui, achou parecido com cone e deu o nome de papilas cônicas. E aqui vocês têm sulcos concêntricos, tá? Vocês têm que saber isso, que isso vai no diagnóstico. A lâmina própria é isso aqui que está aqui dentro, ó. É isso aqui, é tecido conjuntivo, tá? E aí, aqui vocês têm a glândula proventricular e a submucosa ela vem adentrando aqui. Aqui vocês têm a camada submucosa, ela vem adentrando aqui, vai até lá para baixo, vou mostrar para vocês direitinho já já. E aqui vocês têm a glândula proventricular com as células oxinticopépticas e o ducto excretor principal da glândula, tá? Que é essa parte aqui do meio, tá? Vou mostrar aqui meu PDF mágico, né? Que salva vidas. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então, ó, proventrículo, olha aqui. Vocês têm os sulcos concêntricos e a lâmina própria dentro desse sulco, tá vendo? Aqui o epitélio bonitinho e a lâmina própria aqui dentro, sabe? E aí, ó, aqui a submucosa. E isso aqui também é submucosa. Aqui, ó, glândula proventricular, muscular interna, muscular externa e esterosa. Aí aqui, ó, outra parte demonstrando também submucosa, células oxinticopépticas, tá? Aqui, ó, que eu falei, submucosa, entrando aqui. E aqui é o ducto excretor principal da glândula, mas vocês não precisam botar essa parte não, tá? O que eu queria mostrar pra vocês é pra vocês entenderem o que é o que, porque quando a gente olha assim, a gente não vê nada, né? Então como que é o diagnóstico aqui? Sistema digestório, órgão, estômago de aves, proventrículo, pormenor em foco, camada mucosa, papilas cônicas e sulcos concêntricos, como eu falei,
com epitélio cilíndrico simples mucossecretor. O epitélio aqui é o mesmo epitélio de estômago de monogastro. Lâmina própria com glândulas mucosas e muscular da mucosa. Isso aqui é meio que decorar, gente, porque de fato tem glândula da mucosa, mas não dá pra ver, tá? E o muscular da mucosa. Eu não sei se, na verdade, elas vão se ater a isso não, mas quem lembrar, põe. Camada submucosa com glândulas proventriculares, que é essa glândula grandona aqui, e células oxinticopépticas, que são essas células que estão aqui, entendeu? Então, às vezes a gente não vê assim nesse campo certas coisas, mas elas estão ali. Então, quando chega em sistema, é meio que vocês têm que saberem, sabe? Vocês têm que saber o que tem em cada órgão, é meio isso, tá? E aqui, gente, moela, tá? É bem mais fácil, porque essa placa de secreção aqui é muito característica de moela, tá? E é um diagnóstico bem tranquilo, tá? Vocês têm aqui uma placa de secreção, que vocês têm um epitélio cilíndrico simples, tá? Ele não é mucosecretor, ele não é nada, é só um epitélio cilíndrico simples. E aqui vocês têm uma muscular, tá? Só que no caso aqui vocês só estão vendo a muscular interna, não está aparecendo a muscular externa. Como que eu sei, Clarice, que não está aparecendo? Porque a muscular externa seria assim. Oxi, seria assim, tá vendo? Então, muscular interna, muscular externa, tá? Placa de secreção, mucosa, tudo mais. Como é que é o diagnóstico? Sistema digestório, órgão, estômago diário, moela. Placa de secreção. Eu sempre começo pelo detalhe principal, né? Então, placa de secreção, camada mucosa, 2 pontos. Epitélio cilíndrico simples, lâmina própria barra submucosa, que aqui também não tem muscular da mucosa, com glândulas mucosas. Então, o estômago de ave, todo ele tem glândula mucosa, tanto a moela quanto o proventrículo. E camada muscular, só que aqui eu só botei interna, porque só está aparecendo muscular interna, tá? Não estou vendo nada além. E é isso. E agora, para a última parte, finalmente, né? De 31 minutos já, gente, de monitoria. Mas são 3 desafios também, né? A gente tem fígado, né? Então, vamos lá. O fígado, eu até peguei umas imagens aqui. Vocês têm que lembrar desse desenho aqui. Vocês têm que ter ele na cabeça. Então, ele tem uma veia centrolobular, as placas de hepatócitos. Isso aqui são aonde vai estar localizado, né? Os capilares sinusoides, que são essa parte aqui, ó, que vocês podem ver, os capilares sinusoides, tá? E a gente tem a tríade portal, no espaço porta. Tríade portal no espaço porta, tá? São coisas diferentes. E a tríade portal é composta por um ramo da veia porta hepática, um ramo da artéria hepática e um ramo e um ducto biliar, tá? Então, vocês têm que ter isso na cabeça, tá bom? Por que vocês têm que ter isso na cabeça? Porque quando chega lá, vocês não veem nada disso. Vocês veem uma coisa meio nada, assim, sabe? Então é bom ter na cabeça para entender. Então aqui uma imagem em maior aumento, né? Mais detalhada. Ah, e outra coisa, isso aqui, ó, são os canalículos biliares, que elas devem ter falado, tá? Canalículo biliar. Dependendo da coloração, você vê isso aqui verde, é bonitão. E aí, então aqui vocês têm aquilo ali, só que vocês não estão vendo aquele desenho hexagonal fofinho, tá? Então vocês têm que lembrar que a maioria dos órgãos sempre vão ter uma cápsula, então serosa, adventícia, cápsula, é tudo a mesma coisa, tá? Essa que é a realidade, gente, tudo a mesma coisa. Sabe aquela parte de anato que fala assim, a gente tem aqui uma serosa recobrindo esse órgão, e aí vocês veem uma pelinha fininha de tecido conjuntivo? É isso, tá? Que a gente está olhando microscopicamente, tá bom? Então lembre-se disso, que é para conter o parênquima do órgão. Então, vocês estão vendo aqui uma cápsula, né? A parte mais externa desse órgão, a cápsula. E aqui vocês têm o parênquima do órgão, né? E aí nele vocês têm os hepatócitos, os capilares sinusoides. Ai, gente, o que é isso? Coisa chata. Os capilares sinusoides, tudo mais, tá? Então, o diagnóstico é esse. Não tem mais o que vocês inventarem aqui. Então, sistema digestório, órgão, fígado, pulmão foco, cápsula de tecido conjuntivo, que é uma cápsula hepática, cordões ou placas de hepatócitos e capilares sinusoides. Tá? Ponto final. Aqui é a veia centrolobular. É isso aqui, ó. Veia centrolobular, aqui, ó. Tá? Então, veia centrolobular, vocês veem aqui as placas de hepatócitos também. E isso aqui branquinho é onde tem os capilares sinusoides, tá? Então, sistema digestório, órgão fígado,
por menor em foco. Veia centrolobular, cordões, placas de hepatócitos e capilares sinusoides. E aqui vocês têm a tríade portal, tá? Então, também aqui cordões de hepatócito, capilar sinusoide, aqui ducto biliar, artéria, veia e... Tá, por que a gente fala que é no espaço-porta? Porque vocês veem que tem um tecido conjuntivo, tá? Ele recobre esses ramos. Então, ele forma um espaço para conter esses ramos. Por isso é no espaço-porta, você entendeu? Vocês entenderam? Então, é isso, tá? Então, o diagnóstico é isso. Sistema digestório, órgão fígado, tríade portal, aí eu botei espaço porta, né, para elas entenderem, ramo da veia hepática, ramo da artéria hepática e ducto biliar. Aí eu botei ponto e vírgula, por quê? Porque cordões e placas de hepatócito capilares sinusoides não fazem parte dessa tríade portal, tá? Então vocês têm que se atentar aos pontos que vocês colocam, tá, gente? Vírgula, esse tipo de coisa, tá? Porque faz diferença. Tá, gente? Então é isso. Foi só uma revisãozinha de sistema digestório, tá? 35 minutinhos aí pra vocês verem. Na velocidade 2, acaba em 15, tá? Beijinhos e bons estudos.